Olá a todos, estamos aqui para fazer a leitura do relatório do Telme. É a segunda vez que a gente vai fazer a leitura do relatório, é referente ao mês de fevereiro e hoje a gente está com o Caio. Mês passado a gente trouxe o JP e agora a gente está com o Caio. Tanto o JP quanto o Caio tocam essa gestão do Telme. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Bia? Tudo ótimo. Bom, fica super à vontade aqui, é muito mais um bate-papo. Eu vou te perguntar, fazer algumas perguntas em relação ao fundo e explicar qual que é o momento do fundo, que é importante saber como que está o nosso crescimento e perspectiva até em referente ao resultado do nosso pipe. Legal. Então vamos começar comparando o mês de fevereiro com o mês de janeiro. Nesse mês a gente teve o pré-pagamento de um CRI, não é isso? O CRI da Construtora Capital, né? Isso. Acho que, Bia, aqui nesse mês de fevereiro a gente teve 3 principais eventos aí que eu acho que vale a gente passar, né? O primeiro deles, como você comentou, é a próprio pré-pagamento do CRI da Construtora Capital. Foi uma alocação que a gente fez no começo do fundo, né, ainda no ano passado. Era uma operação em CDI. E o devedor, por iniciativa de forma voluntária, ele decidiu pré-pagar a dívida. Aquele era um CRI, na verdade, era um CRI com viés mais corporativo, mas com bastante garantia de imóvel, estoque performado. E por opção do devedor, ele decidiu pré-pagar. Tá. Né? Então, acho que essa é a primeira novidade que a gente teve em fevereiro. A segunda novidade, eu acho que já vem, né, a realocação, na verdade, desse ativo. Então, ainda dentro do primeiro mês, a gente sempre tem um comunicado 30 dias antes do anúncio de pré-pagamento. Então, isso dá tempo da gente trabalhar numa nova reposição. Então, ao mesmo tempo, a gente fez a reposição também já desse ativo. Uma outra operação também em CDI, tá? Que daqui a pouquinho a gente pode falar um pouco mais dela. E a terceira novidade, numa das operações que a gente tem, que é o CRI da TOTUS, né? É uma operação em que a gente faz o financiamento da produção, então é uma operação de financiamento de obra. E ali é uma operação que ela tem chamadas de capitais, né? Em que a gente vai aportando recurso no fundo de obra à medida que o incorporador avança no cronograma físico, tá? Então essa operação, agora no mês de fevereiro, a gente também realizou um aporte um pouco maior. Tá, então vamos começar com o CRI da Construtora Capital. Tá bom. Só para explicar um pouco como que funciona, como teve um pré-pagamento, até é legal explicar como que funciona nesse caso do pré-pagamento, se tem multas, se não tem, todos os CRIs têm multas. Então, assim, a gente pode explicar especificamente desse CRI, mas falar um pouco geral como que funciona também. Legal. Esse CRI da Construtora Capital em específico, ele tinha uma multa de pré-pagamento, tá? Essa é uma coisa, na verdade, que a gente olha em todas as operações. Por estrutura, ela pode ter ou pode não ter, tá? Mas a gente aqui dentro da Telos, a gente tem uma atenção específica para operações que têm o prêmio de pré-pagamento, justamente porque é uma forma, né, uma estrutura para a gente não perder rentabilidade no ativo no momento de reposição dele, né? A gente aqui como alocador, né, a gente sempre busca operações longas para não ter que ficar tendo retrabalho, e a depender do momento em que você, daquele momento da taxa de juros que você travou aquela operação, se o cara te paga, né, se ele te pré-paga, você acaba que, enfim, você pode ter um prejuízo no longo prazo. Então, a gente sempre busca trazer uma trava para garantir a rentabilidade do ativo. Perfeito. E daí você comentou também da HBR, que foi uma nova alocação que a gente fez agora, né? Isso. No mês de fevereiro. Quais são as características? Como que funciona? É um CRI também? Isso. O CRI da HBR, ele é um CRI em que a gente fez o desembolso numa SPE, que vai ser a detentora de um novo projeto. Vai ser um projeto aqui localizado na Faria Lima, tá? Então, o dinheiro ali dessa operação ele foi utilizado para a aquisição do terreno, tá? E, inclusive, o terreno é uma das garantias objeto dessa dívida, tá? Então, nesse financiamento, a gente garantiu o cheque para o terreno, a gente também é detentor ali, como tem a alienação fiduciária das cotas da SPE, e é uma operação também que tem um pouco de viés corporativo, né? A HBR é um player bastante conhecido aí no mercado. Enfim, como é um projeto que ainda está em desenvolvimento, a gente precisou ali no começo, enquanto o projeto ele não existe, a gente obviamente precisa contar com risco corporativo e fazer uma avaliação dessa operação na É HBR. super importante que existe análise do CRI, quando é propriamente referente a uma SPE, quando é um imobiliário, quando é um corporativo, é uma análise diferente que envolve também essas questões das garantias, quantos por cento de garantia pode ter,
passando acima de 100%, alienação fiduciária e todas as outras garantias que podem existir no CRI, né? Então, Perfeito. assim, depende da análise, depende de qual que o recurso será utilizado, né? Então, isso é feito, existe o comitê de crédito que é apresentado aqui internamente. Então, é super importante a gente mostrar que também a gente faz uma análise diversificada e a gente faz um check-in com outros players do mercado também, né? Perfeito, perfeito. E o que a gente... Bom, agora eu acho que é referente ao pipe, né? Foram esses 2 pontos. E o que é referente ao pipe? O que a gente tem que você está olhando, que está buscando, considerando que ainda a gente tem aí uma previsão de aumento da taxa Selic? O que você está olhando, Caio? Nós, né? O que a Telos está olhando na gestão do Telme? Tá. Olha, Bia, aqui a gestão, quando a gente fala de pipe, a gente vê 2 pipes, né? Tem um pipe de curto e um de médio prazo. O pipe de curto prazo, hoje o portfólio a gente tem alguns CRIs que estão um pouco concentrados, né? E, enfim, a gente tem trabalhado aí para já nos próximos meses reduzir essa exposição, de modo que a gente atinja até o limite de 10% do patrimônio por CRI, tá bom? Então esse é um trabalho que a gente vem fazendo, que já deve ser concluído aí nos próximos meses. A gente ainda não tem um ativo-alvo, a gente está vendo algumas opções aí, a gente tem bastante oportunidade, mas aqui a ideia aqui é basicamente que a gente realoque de uma forma rápida, tá bom? Assim como foi com o CRI da Construtora Capital, quando a gente tiver o horizonte de saída, a gente vai lá e encontra a oportunidade. O nosso pipe ele é sempre vivo, então a gente sempre tem as oportunidades a rolar. Isso que você falou, que quando a gente está, por exemplo, a gente tem alguns CRIs que a gente tem uma alocação acima de 10%. É super importante que a gente busca ficar enquadrado, né, nos 10%. E quando a gente vai vender esse no secundário, a gente tem um spread. Então, não é só o spread da rentabilidade do papel, mas assim também quando você vende no secundário, existe um pequeno spread que você ganha para repassar. Se o papel for bom, né? Isso é uma coisa que acho que é um dos diferenciais da Telos em si, né? Porque tem algumas operações que são originadas pela gente, em que ele tem um papel secundário justamente da gente fazer o que no mercado a gente chama de spread compression, né? Então, a gente tem a oportunidade de ter acesso a essas boas operações a uma taxa que poucos têm acesso. Então, a gente carrega esse papel por um tempo um pouco mais longo e depois vende aí no mercado secundário. Tá? Inclusive, o papel de prevente é um papel que a gente acredita bastante nessa estratégia. Tá? E é um dos papéis que está aí no nosso pipe para fazer desalocar, gerar diminuir um alfa. A participação. E daí gera uma caixa e a gente procura outros ativos para investir. Perfeito. Não, perfeito. E agora, considerando isso, não sei se é repetitivo minha pergunta, mas ICDI mais o IPCA? Olha, Bia, obviamente, quando a gente está nesse momento de juros altos, acho que está todo mundo buscando a operação em CDI, né? Então, assim, a gente tem privilegiado operações por CDI, com duration mais curta, mas principalmente quando a gente olha ali para o médio incorporador, né, a nível de projeto, acaba que o IPCA ele é um indexador muito mais fácil, né, porque no final do dia a receita dele é indexada a IPCA, né? Então, às vezes a gente tentar olhar principalmente para esse nicho, quando você vai tentar forçar uma operação em CDI, acho que a gente acaba, na verdade, muito mais tomando mais risco, né, em prol do retorno ali. Então, o que a gente acredita aqui é que as operações de CDI, a gente encaixa elas em incorporadores um pouco maiores, que já tenham, né, uma bancabilidade um pouco maior, etc., que não depende tanto do fluxo daquele projeto para pagar a dívida. Tá. Que a gente esteja seguro em fazer a operação, né? Acho Exato. Que é importante. A gente prefere, né, fazer uma operação em IPCA e casar e falar, putz, a conta fecha do projeto do que botar um CDI, eventualmente alavancar no curto prazo, mas lá na frente talvez a gente pode estar arrumando uma confusão para o nosso devedor, né? Não, e assim, é super importante até falar, porque hoje nos nossos fundos imobiliários a gente tende a tomar tudo em IPCA. Então é essa questão também, porque a gente é tomador de crédito e a gente toma em IPCA, né, para estar alinhado junto com os nossos ativos. Então é importante ter esse alinhamento também, porque o descasamento pode ter um risco maior. Perfeito. Bom, eu acho que vamos falar dos resultados do fundo. Tá bom. Bom, em fevereiro a gente gerou um pouquinho mais de 11 centavos aí de resultado, tá? Como distribuição, a gente acabou decidindo por distribuir 10 centavos por cota, que dá um yield aí de 12,68% anualizado. E a gente resolveu deixar uma gordurinha ali justamente para já criar um colchão, né? Hoje o nosso portfólio é 75% indexado em IPCA, então existe uma certa sazonalidade do índice do IPCA, né?
Então, eventualmente, o que a gente deve fazer aqui para os próximos meses é justamente criar esse colchão para não ter tanta volatilidade na distribuição de rendimento, né? Então, a gente deve fazer essa gestão um pouquinho de resultado. Não, perfeito. A gente está super à disposição, acho que o fundo é novo, né? O fundo é novo, a gente começou a gravar os vídeos agora, então assim, mesmo que você não seja cotista, a gente tem intenção de crescer esse fundo, a gente está no momento que existe um desafio, né, Caio? Assim, todo mundo hoje buscar o CDI, é isso que está buscando, então assim, existem outros fundos que estão descontados, o Telme está com cota 10, né? Está mantendo. E a gente quer crescer, então hoje o fundo foi feito uma captação para investidores profissionais e a gente tende a crescer ele ao longo do ano, esperando o melhor momento, pensando em ideias criativas para crescer e tornar ele aberto para negociação, né? Perfeito. Mas o que é mais importante é a gente estar aqui à disposição de vocês para questionamentos e tirar dúvida e explicar como que o fundo e como é a nossa cabeça como gestão de papel. Perfeito. Então, assim, qualquer dúvida, ri@telos.com.br. Obrigada.